Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, muito bom dia. No ar, mais um Abre Aspas. Nesta sexta-feira, tão esperada por todos nós, né? E o Abre Aspas tem transmissão simultânea do Facebook da SP-Rio+, e também do Facebook do jornal O Vale. E hoje, o nosso bom dia é muito especial, porque é um dia muito especial para a nossa grande capital, São Paulo, com os seus 465 anos. São Paulo, essa cidade que comanda aí o desenvolvimento do Brasil, essa cidade que, como muitos dizem, não pode parar, né? Então, nosso grande abraço, comigo o jornalista José Guilherme Ferreira, um grande dia para uma grande cidade, né, José Guilherme? Pois é, eu acho que todo mundo tem uma ligação de uma maneira ou outra com São Paulo, né? Ou que vai para lá dar uma escapadinha, ou que trabalha lá. Deve ter muita gente aqui em São José hoje desfrutando o feriado de São Paulo. Privilegiado numa sexta-feira, aniversário de São Paulo, todos esses trabalhadores que hoje estão aqui de folga por conta da cidade. Parabéns, São Paulo, e eu, na qualidade de um paulistano, sinto um enorme orgulho. Mas vamos aos destaques desta edição. Greve na Ford de Taubaté chega ao fim depois de acordo. Acordo com Boeing será submetido em fevereiro a acionistas da Embraer. Felício promete recorrer de decisão que suspende reajuste na tarifa de ônibus. Abandonada desde 2013, obra da Arena de Esportes de São José será retomada. GM inclui mudanças da reforma trabalhista para acordo em São José. Jean Willis diz ser ameaçado e desiste de assumir novo cargo como deputado. Mourão assina decreto que amplia sigilo ultra-secreto a informações. Nós vamos ao comercial e muitas notícias após. Embraer e Boeing assinaram ontem o contrato que define as regras da venda do controle da aviação comercial da fabricante brasileira para a empresa norte-americana. No final de dezembro de 2018, as companhias haviam firmado os termos da parceria estratégica. Segundo informou a Embraer ao mercado, as fabricantes celebraram o Master Transaction Agreement, o contrato mestre de transação que contém os termos e condições. O documento afirma que as companhias concordam com os termos definidos até o momento para a operação. O próximo passo será submeter o acordo à aprovação dos acionistas da Embraer, em assembleia marcada para 26 de fevereiro, 1 ano e 2 meses após as duas fabricantes anunciarem as conversas no final de 2017. Detentor de uma Golden Share da Embraer, que lhe permitia vetar a operação, o governo brasileiro aprovou o acordo em 10 de janeiro. Além da aviação comercial, Embraer e Boeing também assinaram um contrato com as condições para a criação da Joint Venture, que promoverá a venda do avião multimissão KC-390. Neste caso, a Embraer deterá 51% de participação na Joint Venture do KC-390 e a Boeing os 49% restantes. Após a avaliação da Assembleia de Acionistas, o acordo entre Embraer e Boeing terá que ser submetido à aprovação de autoridades regulatórias brasileiras e estrangeiras, além de outras condições desse tipo de transação. A expectativa da Embraer é que, se todas as aprovações ocorrerem no tempo previsto, o negócio seja concluído até o final de 2019. Quem reclama, muita gente é contra esse acordo, né? Mas quem está reclamando agora, não necessariamente do acordo, mas da negociação em si, são os pequenos acionistas, né, que querem
querem receber um dinheiro maior por conta dessa transação bilionária. Já expandiu a discussão para outros níveis também, né? E a greve da Ford. Trabalhadores dos 2 turnos da Ford e Taubaté encerraram ontem a greve que já durava 3 dias. Representantes das empresas e o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e região firmaram um acordo nesta tarde durante uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho em Campinas. O acordo determinou o reestabelecimento das negociações coletivas entre Ford e sindicato, incluindo a pauta dos 12 funcionários demitidos na segunda-feira, que deu origem à greve, e a possibilidade de pagamento dos dias parados. Além disso, o acordo estabeleceu a realização das negociações até o dia 8 de fevereiro, com resultado submetido à Assembleia Sindical para deliberações finais até o dia 12 de fevereiro. O sindicato se comprometeu em não paralisar as atividades e a Ford de não promover demissões enquanto durarem as negociações. Para a retomada das discussões sobre a mão de obra excedente alegada pela Ford, o TRT determinou que o Sindimetal realizasse uma assembleia para que os trabalhadores deliberassem na tarde de ontem o fim da paralisação, com retorno imediato ao trabalho a partir do segundo turno. E ainda sobre este assunto, a General Motors incluiu 8 itens previstos na reforma trabalhista, aprovada em novembro de 2017, para flexibilizar a legislação no país, no pacote de negociação com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Classificado como agressivo por analistas e de pacote de maldades pelos sindicalistas, a lista tem um total de 28 propostas e servirá de parâmetro para as rodadas de negociação entre a montadora e o sindicato da categoria. A segunda reunião entre as partes está marcada para a próxima segunda-feira na cidade de Guarulhos. A GM ameaça deixar o Brasil e a América Latina se não voltar a ter lucro. A empresa passa por uma reestruturação mundial e aposta no pacote de exigências para voltar a ser competitiva no país. Amparada na reforma trabalhista, a GM quer aprovar a terceirização de qualquer atividade no complexo industrial de São José, medida rejeitada e duramente criticada pelo sindicato. O vice-presidente do sindicato, Renato Almeida declarou, abre aspas, os trabalhadores ficaram indignados com a proposta da GM. O sindicato é contra a retirada de direitos, mas continuará negociando, disse. A montadora também quer aprovar o trabalho intermitente em São José, por acordo individual e coletivo, quando o empregado não atua de forma contínua e alterna períodos de serviço com inatividade. A empresa pode convocar o trabalhador no momento em que precisar. Outras propostas são desconsideração de horas extraordinárias, trabalho em regime de tempo parcial, jornada especial de trabalho, 12 por 36, rescisão de empregados com tempo para aposentadoria que já estejam afastados e o término de isonomia salarial, acima de 48 meses para a nova grade de salários. E o valor do piso salarial foi um dos itens propostos pela GM. A empresa quer reduzir o valor para os novos contratados em São José de R$ 2.300 para R$ 1.600, além de aumentar a jornada de trabalho de 40 para 44 horas semanais. Abre aspas, prestem bem atenção, o trabalhador vai receber no líquido menos de um salário mínimo para produzir a S10. Queremos debater com a sociedade essa pauta da GM, disse Weller Gonçalves, presidente do sindicato. A GM não comenta. O licenciamento de carros fabricados pela General Motors aumentou 12% no Brasil em 2018, comparado ao ano anterior.
Segundo o levantamento da Anfávia, a montadora teve 389.500 veículos licenciados no ano passado, contra 348.800 no período anterior. A GM foi a montadora que mais emplacou veículos no país em 2018, com 18,55% do mercado. A Volkswagen ficou em segundo com 14,39%, licenciando 302.020 veículos em 2018, alta de 39%, frente aos mais de 217 mil em 2017. E o desdobramento já chega a Brasília. O secretário especial de Produtividade, Carlos da Costa, subordinado do ministro da Economia, Paulo Guedes, em reunião com o executivo da montadora, que ameaça deixar a América do Sul, disse, abre aspas, se precisar fechar, fecha. Nós vamos, hoje, sexta-feira, tem a charge do grande artista Jean Galvão. E vamos de aumento do ônibus em São José dos Campos. A segunda vara da Fazenda Pública de São José dos Campos atendeu o pedido da Defensoria Pública e concedeu uma liminar nesta quinta-feira para suspender o último aumento da tarifa de ônibus no município. Na decisão, a juíza Laís Helena de Carvalho Escamila Jardim diz que o reajuste ficará suspenso até a Prefeitura comprovar o cumprimento de uma sentença de outra ação movida pela Defensoria desde 2015. Nessa outra ação, a mesma juíza condenou a Prefeitura, em novembro de 2018, a promover efetiva participação de representante dos passageiros no estudo, auditagem e definição das tarifas do transporte público. Procurada, a Prefeitura de São José afirmou que irá recorrer da decisão e que já atua para a criação do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, que participará de debates de diversos fatores relacionados ao transporte coletivo da cidade. O reajuste estava previsto para ser implantado a partir da próxima segunda-feira, dia 28. Para os passageiros, o preço iria dos atuais R$ 4,10 para R$ 4,30, o que gerou muitas críticas de usuários do sistema. O prefeito afirmou ontem sobre a tarifa, mas antes da decisão da Justiça, abre aspas, desde 2017 não havia um reajuste da tarifa. A gente consegue agora, com esse aumento de 20 centavos, 4,5% de aumento. A gente acredita que dentro do contrato que existe hoje, dentro da legalidade, foi o mínimo que a gente conseguiu impactar o dia a dia do cidadão que sofre com a falta de emprego, disse o prefeito. E uma outra história que há bastante tempo a gente já encara aqui em São José. A Prefeitura de São José dos Campos vai retomar as obras daquela, não sei se você lembra, da Arena de Esportes, abandonadas desde 2013. O anúncio foi feito por Felício Ramute ontem, em um evento oficial. Nesta sexta-feira, vai detalhar o prazo e custos. Se fosse seguido o prazo inicial, a Arena deveria ter completado 6 anos no último mês de outubro. O complexo começou a ser construído ainda na gestão Eduardo Cury, em 2011, e deveria ter sido concluído em 2012, mas atrasou e foi interrompido pelo governo Carlinhos de Almeida em maio de 2013. Na época, uma avaliação apontou alterações no projeto durante a execução da obra feita pela construtora Recoma. Em entrevistas anteriores à Ovale, o prefeito Felício estimava que a obra precisaria de um orçamento de 40 a 50 milhões para ser
concluída. Originalmente, a obra foi licitada a 33 milhões de reais. Retomar a construção da arena foi uma das promessas eleitorais do tucano. Hoje, um evento marcado para as 11 horas na própria arena poliesportiva destacará os principais detalhes da retomada da obra. Você vê como custa, né, uma obra paralisada, né? Quer dizer, você vê que ela custaria 33 milhões e agora só para concluí-la vai precisar mais do que isso, né? Muito mais. Né? Então, esse é o defeito de se paralisar obras, né, públicas e que sempre custa mais caro. Né? Não tem dúvida. A falta de planejamento sempre custa muito mais caro. Né? E a Polícia Civil prendeu 8 pessoas em flagrante na manhã de ontem durante a operação de combate à pornografia infantil no Vale do Paraíba. Os mandados foram cumpridos em São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, São Sebastião, Guaratinguetá e Cruzeiro. De acordo com a Polícia Civil, a operação, batizada de Proteção Interior, contou com 21 mandados de busca e apreensão. 4 das prisões ocorreram em Taubaté, 2 em São José e mais 2 em Jacareí. A investigação foi realizada pelo Núcleo de Inteligência do DINTER 1, em conjunto com a Delegacia de Defesa da Mulher de São José dos Campos. No total, a polícia ainda apreendeu 2 armas de fogo, computadores celulares e outros dispositivos eletrônicos para perícia. Os casos seguem sob investigação. Isso é um absurdo, tem que ser intensamente combatido mesmo essa coisa horrível. Nós vamos para o break, daqui a pouco tem aí o que Caio Souza tem a falar para a gente do tempo do final de semana. A gente vai para o break e volta já. E a tão esperada sexta-feira chegou. Sexta-feira que já virou verbo, né? Sextamos todos agora na sexta-feira e o importante é saber como vai ficar este tempo. O calor a gente já sabe, mas como vai ser? O nosso amigo Caio Souza traz todas as informações. Fala, meu amigo Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A sexta-feira começa com o céu parcialmente nublado e a presença do sol na grande maioria das cidades aqui da nossa região. O dia terá bastante sol e calor novamente. Durante a tarde, as temperaturas ficam aí na casa dos 32 graus na região do Vale do Paraíba, 30 na capital paulista, 28 no litoral e 25 na Serra da Mantiqueira. Só que no final da tarde temos novamente condições de pancadas de chuva que podem ser fortes e acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas. Vamos ficar muito atentos novamente com a possibilidade de ocorrência dessas pancadas de chuva. Só no litoral norte que o tempo fica um pouquinho diferente, o céu lá já amanhece bem mais nublado, o sol não brilha tanto, mas lá no final da manhã o sol deve sim aparecer um pouquinho, esquentar, mas no final da tarde lá também tem possibilidade de pancadas de chuva. Só adiantando o tempo do final de semana, o sábado terá um roteiro muito parecido com o de hoje, sol, calor e pancadas de chuvas fortes no final da tarde, mas já a partir do domingo a tendência é de diminuição da chuva, com pequenas chances de chuva, na verdade, no domingo. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Boas notícias para o final de semana. E nessa sexta-feira especial, que é aniversário de São Paulo, você que trabalha lá, está de folga aí, pode aproveitar esse tempo. Nos estúdios aqui da SP Rio Mais, no Abre Aspas, ao vivo, recebemos hoje com muito prazer o secretário de Saúde de São José dos Campos, senhor Danilo Stanzani Júnior. Senhor secretário, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Eu e José Guilherme Ferreira, não é, José? Estamos isso aí, bem-vindo. E a gente, avisando que a gente está ao vivo com a participação dos ouvintes, né, que podem enviar questões ao senhor.
Muito bom. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui conhecendo o estúdio, com uma vista que nenhum outro estúdio tem, né? Maravilhosa a vista aqui. Parabéns pela estrutura. Doutor Danilo, o senhor já foi secretário na gestão do prefeito Eduardo Cury, lá em 2011, 2012? Eu perguntaria para o senhor, de lá para cá, o que mudou na saúde de São José dos Campos e o que a gente pode esperar daqui para frente? Bom, uma prioridade do governo, do Cury também era uma prioridade a saúde. A gente tinha, na época de 2012, nós tivemos um orçamento de R$400 milhões. Esse ano de 2009, o prefeito Felício está destinando R$704 milhões. Então, o recurso aumentou bastante de lá para cá. Mas também os problemas também aumentam bastante, né? A gente vem de uma crise desde 2014, mais ou menos, né? Isso fez com que uma grande parte de usuários de plano de saúde migrassem para o sistema público de saúde. A ANS estima que em São José dos Campos, 42 mil pessoas perderam plano de saúde ou deixaram de poder pagar, né? Então, migraram para o Sistema Único de Saúde. Isso traz para a gente uma demanda não esperada e também uma população diferenciada, né? Essa população é mais exigente, exige mais da nossa assistência. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma demanda, né? Acaba sendo bastante aumentada. E uma outra característica que a gente discute sempre dentro da saúde, que enquanto na engenharia, nas empresas, uma nova tecnologia reduz custo, na saúde é ao contrário. Toda nova tecnologia dificilmente substitui uma antiga. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o ultrassom. O ultrassom ainda tem uma grande função, mas depois veio a tomografia, que é um pouco mais cara, não substitui o ultrassom, porque cada um tem o seu papel. Depois veio a ressonância, depois veio a PET scan, e cada uma aumentando ainda mais o preço. Então, o custo da saúde com a tecnologia, que é uma coisa que, para o bem da população, a gente incorpora na assistência pública, isso aumenta o custo da saúde. Então, mas acaba tendo... Daqui a um tempo, a tendência é esse custo reduzir, né? Então, o que a gente vem acompanhando, né? Eu estou formado há 25 anos. Não acontece isso. Não acontece. Na realidade, reduz o preço, por exemplo, o raio-x era uma coisa cara, hoje não é mais. Mas a nova tecnologia PET scan, hoje custa um exame desse na rede privada, custa em torno de R$2, R$3 mil o exame. Eu vou aproveitar essa questão dos exames, né? Porque a gente sabe que há gargalos nesse sistema que é muito complexo, né, secretário? A gente sabe que há algumas filas e algumas consultas por exames, principalmente de especialidades, né? Exames e consultas de especialistas, né? Como que vocês vão atacar esse problema, que é um problema meio crônico, né? Então, José Guilherme, se o senhor me permite, nós temos aqui uma participação ao vivo da Francisca Souza, e engatando, assinando isso daí. Ela pergunta, a saúde está doente em São José dos Campos? Não, graças a Deus a gente tem uma rede de saúde comparada com os outros municípios do país, extremamente privilegiada. É lógico que não está do jeito que eu gostaria que fosse, nem o prefeito, tanto que o prefeito fala comigo quase todo dia, exigindo melhorias e desenvolvimento nessa área. Com relação à assistência do especialista e de exames, só uma curiosidade. O prefeito contratou uma empresa desde o ano passado que faz análise dos 10 maiores municípios do estado de São Paulo, analisando todos os serviços, saúde, educação, segurança, transporte, coleta de lixo, água, iluminação. São José dos Campos vem, a última pesquisa que a gente acompanhou foi do 3º e 4º trimestre do ano passado, como a melhor saúde entre as 10 maiores cidades do estado. Isso envolve Ribeirão Preto, Sorocaba, São Paulo, as grandes cidades de São Paulo. Então, isso escolhido pela população, pesquisa entre a população com uma amostra bastante significativa, com 95% de veracidade, né? Então, isso mostra que realmente São José tem uma rede privilegiada, mas também temos uma população exigente
E temos um compromisso do prefeito e nós, da Secretaria de Saúde, de fazer isso melhorar ainda mais. Com relação à assistência, né, do especialista, o prefeito, junto com o secretário Uruta, que me antecedeu nessa gestão, criaram o credenciamento de médicos da atenção básica. Então, a gente aumentou a oferta de consultas na atenção básica, que levou ao aumento de número de consultas na atenção secundária, do especialista. E aí nós lançamos o credenciamento para especialistas. Então, a gente está com vários especialistas que não são concursados, que preenchem uma documentação e se contratam com a Secretaria de Saúde e atendem nas nossas unidades, ampliando bastante o número de consultas de especialista para a gente dar conta dessa demanda. E uma outra questão, só terminando, o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos criando uma parametrização. O que significa isso? O paciente vai para o especialista não por ordem cronológica. Então, o médico que pede o encaminhamento vai preenchendo alguns quesitos dentro do nosso sistema de informação em saúde e ali a gente dá a prioridade. Qual paciente tem que ser atendido primeiro por questão de risco, por questão de prioridade e não por cronologia. Então, a gente consegue atender mais cedo aquele que é mais grave. O número de médicos é suficiente? Como é que ficou a questão do programa Mais Médicos em São José? Então, a gente teve um problema sério aí no dia... Eu assumi no dia 20, no dia 20 chegou um documento do Ministério da Saúde dizendo que os cubanos iriam embora. E a gente achava que ia ter um período de transição e isso não houve. Uma semana depois chegaram as passagens para os cubanos. Então a gente foi pego de surpresa, mas rapidamente a prefeitura se organizou, credenciou mais médicos para a atenção básica e onde tinha cubano a gente colocou médico credenciado nosso até que o Ministério da Saúde enviasse os novos médicos para substituí-los, né? Então, a questão da estratégia de saúde da família está completa, com todos os postos já estabelecidos, completos, além dos médicos concursados que atendem nas unidades básicas sem estratégia e também dos credenciados que também atendem na atenção básica. Está previsto algum concurso para médicos? Já tem um concurso em vigor, foi homologado no começo dessa semana, para médicos plantonistas e clínicos, pediatras, ginecologistas, algumas especialidades também. Eu tenho uma notícia aqui que a Prefeitura está anunciando uma unidade avançada de saúde no Cajuru. Isso. Isso é uma notícia, não é? Isso. Como então, vai funcionar lá? O prefeito visitando, antes de até eu entrar, foi uma das primeiras questões que ele pediu para a gente resolver, que na unidade básica de saúde do Campus São José, tinha muitas equipes de saúde da família e de atenção básica e que alguns dias da semana ficava muito cheia a unidade, que o bairro cresceu muito, né? A região cresceu muito, e ele pediu para a gente localizar um imóvel para a gente fazer uma unidade avançada. E aí nós encontramos ali próximo da região dos condomínios do Cajuru e estamos fechando o contrato de aluguel, tem uma pequena reforma que nós temos que fazer e vamos colocar uma equipe de médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, agente comunitário de saúde, para atender a população do Cajuru, Pousada do Vale, Monte Rei, para reduzir um pouco o volume de pacientes na unidade do Campus São José, para ficar mais confortável para a população. Eu estou vendo que que a Prefeitura está organizando, junto com o Conselho Municipal de Saúde, uma conferência, né, municipal. Isso. Justamente para ouvir a população, é isso? Exato. Pela Constituição, né, e a participação da sociedade na gestão da saúde, a cada 2 anos a gente organiza uma conferência municipal que relaciona alguns quesitos, né, algumas diretrizes para a gestão municipal para os próximos anos. Essas diretrizes vão para a conferência estadual e depois para a conferência do Conselho Nacional de Saúde. E aí se homologa um documento para orientar todos os secretários, toda a saúde do país. A nossa primeira pré-conferência, nós vamos fazer 6 pré-conferências. A primeira é agora na região sul, vai ser amanhã, às 8 horas começa o cadastramento de quem quiser participar, que funciona como um delegado. A manhã toda é discutido em 3 temas principais: o financiamento da saúde, os direitos à saúde e a última eu não lembro agora. Mas são 3 salas que vão ser discutidos os diversos temas de um documento que já veio do Conselho Nacional de Saúde
e aí são alencadas 5 propostas em cada um dos 3 temas. E essas vão depois, para o dia 22 e 23 de março, concentrar num único documento. A voz da população é atendida, porque a gente vê muitas consultas públicas, tal, que as pessoas vão e daí depois vê um documento onde não existem as coisas que elas propuseram. Como que se dá isso? É bem democrático, né? Das 8 às 8h30 é a inscrição para você participar da pré-conferência. Só quem está inscrito que pode participar. Então, quem quiser participar tem que chegar às 8 horas na Casa do Idoso Sul, que lá vai ser a nossa sala de reuniões lá. Aí são divididos nas 3 salas, se elabora e o grupo todo vota as 5 melhores propostas que o grupo considerar. Essas 5 de cada um dos temas, dos eixos principais, vão depois para a plenária geral e também é votado dentro da plenária as melhores propostas para ir para a conferência estadual. Então, tudo é base do voto. População participando e direito ao voto quem se inscrever na pré-conferência. Muito bem. Eu estou vendo que a sua área também tem bastante interesse em relação aos animais, né? E várias ações da Secretaria voltadas para a questão dos pets, dos cães das ruas, etc. Né? Sim. Queria que o senhor falasse um pouco, porque esse, me parece, é uma questão nova que as prefeituras estão passando a atender, né? Dada o animal ter ganhado importância na vida das famílias, né? São 2 coisas separadas, né? Na outra gestão, que eu participei, 2011, 2012, a gente não tinha um ordenamento da questão do bem-estar animal. Um ordenamento que eu digo organizacional, né? Então, a gente já tinha o CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses, que tem uma figura muito bem estabelecida na vigilância em saúde no país, que é a prevenção de doenças humanas. Então, a gente trata o animal para que ele não traga doença para o humano. Isso é obrigação legal. Essa é a relação com a secretaria, né? Isso, exatamente. Então, a gente tem uma estrutura grande, tem um canil que cabem, acho que são 200 animais, é bastante organizado. Além disso, a gente cuida da dengue, né, dos mosquitos, dos vetores. Todas as pragas ou animais que provocam algum tipo de doença são acompanhadas de forma preventiva, vigilância e tratamento. Então, por exemplo, a gente só pode apreender um animal na rua quando ele está com alguma doença que possa trazer risco para o ser humano, ou quando ele sofre algum maltrato e que é determinado que ele venha para esse tratamento aí, também seguido de todas as penalidades para quem o causou. Com o prefeito Felício e os vereadores da base, se estabeleceu que a população queria essa questão do bem-estar animal. Como a gente já tem uma estrutura no CCZ, a gente separou um pouco as atividades e começamos a praticar também essa questão do bem-estar animal. A questão inicial foi a questão da castração, então o prefeito destinou recurso próprio para a gente contratar a castração de animais, e isso para o ser humano é muito importante, porque diminui a população de animais abandonados na rua, quando a gente castra. Então, a gente tem um programa que é continuado, quase todo mês a gente faz um mutirão de castrações de animais. Nessa castração, a gente também coloca um chip de identificação. A castração é feita por um cadastro do proprietário junto ao site da prefeitura. Então, a gente sabe quem que é o cão, através do chip, e quem que é o proprietário, para que ele tenha a posse responsável do animal. Nesse ano ainda, no final do ano passado, começo desse ano, a gente começou um projeto para contratar uma empresa de captura de animais de grande porte. Então, a gente soma as 2 coisas, também na questão do bem-estar animal, porque é um problema um animal como um cavalo numa via pública, quando um carro atropela esse animal, normalmente morre o animal e morre o ocupante, porque é uma massa muito grande aí do impacto, uma energia muito importante. Então, a gente agora, através de uma lei que já existia, um decreto que o prefeito Felício assinou, a gente encontrar um animal de grande porte abandonado,
ou em via pública, ou nos próprios públicos, né? A gente tem visto alguns, agora parece que já pararam, mas colocavam animais para pastar dentro do parque da cidade. Então a empresa, através do 156, é acionado a empresa e a mobilidade urbana, vão até o local, apreendem o animal, tratam dele, vacinam, chipam o animal e o proprietário tem 5 dias para resgatar esse animal. Senão, esse animal vai para um processo de doação ou de leilão, de acordo com uma legislação recomenda, para a gente tirar esse animal da rua. Na verdade, foi a velha carrocinha foi humanizada, vamos dizer assim. Quer dizer, o velho espírito da carrocinha de tempos atrás, que Exatamente. era uma coisa de simples quase de polícia, né? Agora ela foi humanizada. Totalmente. Né? A gente não captura mais animal, a menos que o animal esteja em alguma condição de saúde. Humanizada entre aspas, né? Dado dignidade para isso. Dignidade, né? Exatamente. E, além disso, a gente tem, amanhã a gente vai fazer a feira de adoção de animais do CCZ. Então, esses animais que acabaram sendo apreendidos, eles passam por um tratamento, se tiver idade, eles são castrados, e a gente escolhe os animais que estão saudáveis, em condições de doação. Acho que, se não me engano, são 27 animais que amanhã vão para a feira, e a população acaba buscando lá... Tem muita procura, Menos do que a gente precisa, mas tem muita gente que realmente tem carinho pelos animais e acaba fazendo a adoção. A respeito ainda desse assunto de animais, nós estamos aqui com a Darlene Andrade ao vivo, falando com a gente. Secretário, ela diz, esse mutirão de castração não está dando certo. Tem pessoas que não entendem. No formulário está pedindo que o animal tenha as vacinas. Como pode exigir se a prefeitura mal faz a anti-raiva, a vacina? Não, discordo. A gente tem um número muito grande, a gente faz a vacinação tanto no CCZ quanto itinerante, a gente vai nos bairros, vacina. Eu não lembro agora de cabeça o número de vacinas que nós fizemos no ano passado, mas vacinamos muitos animais, sim. E a procura é excelente. A pessoa que queira vacinar, basta levar... Como é que funciona? Eu acredito que sim. Só levar no CCZ. O Ney está me ajudando aqui. Agora, tem a campanha e tem a rotina. E a rotina. Agora, uma questão importante. No último mês, agora em janeiro, que a gente fez a primeira castração, foi no dia 11 de janeiro. Nós abrimos uma semana antes, 10 dias antes, a gente abriu o site para cadastrar os animais para castração. Não deu 1h30, esgotaram as inscrições para castração. Então, eu acho que a nossa ouvinte aí não está bem informada. Realmente está funcionando muito bem. A gente já chegou a 1.100 castrações e a proposta do governo, em um ano, a gente começou em agosto, em um ano a gente completar 5.000 castrações. E qualquer informação complementar que a Darlene aqui precise, tem no site da Prefeitura, tem um número específico? Tem no site da Prefeitura e no telefone do CCZ tem as informações. Perfeito. Fica aí a sua resposta, Darlene. Pois é, secretário, a gente está chegando ao fim, mas eu queria ainda fazer, para encerrar, 2 questões, né? Sobre os dentistas nas unidades básicas de saúde. E também sobre essa campanha de alerta sobre a hanseníase, né? Você poderia falar primeiro dos dentistas? Pois não. A gente tem uma equipe de odontólogos, né, de dentista bastante importante, com uma tradição muito bacana em São José dos Campos. Nós temos uma taxa de número de cáries, dentes perdidos e obturados. É um indicador do Ministério da Saúde, que é um dos mais baixos do país. Por um serviço muito bem feito, muito bem organizado pelos odontólogos. A doutora Margarete é dentista e é secretária adjunta de saúde, então é a minha parceira na gestão da saúde desde novembro do ano passado. E eles apontaram que tinha um número razoável de dentistas que tinham se aposentado e não tinha havido a reposição. Então, o secretário Uruta fez o concurso, e o prefeito autorizou agora a contratação de 20 dentistas para fazer esse tratamento tanto preventivo quanto curativo nas unidades básicas de saúde. Uma importância muito boa, porque cada vez mais a gente vê a importância da saúde dentária, né, bucal, na saúde como um todo. Doenças como pneumonia, pericardite,
que são originárias de bactérias encontradas na boca. Então, fazem uma diferença muito grande, além de ter uma qualidade de vida melhor para o nosso usuário. Além disso, a gente está desenvolvendo um trabalho para a gente contratar, conforme o plano de governo do prefeito Felício, as consultas de urgência odontológica de uma maneira um pouco diferenciada, liberando a unidade básica de saúde para o atendimento de rotina. Porque a dor de dente vem a qualquer hora, né? qualquer hora. Aí, quanto à questão da hanseníase, no mês de janeiro, o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde faz um trabalho importante para a gente fazer a prevenção da hanseníase. Não é uma doença frequente, graças a Deus, mas ela é mutilante quando não tratada, né? Ela judia muito da pessoa. Então, nesse mês de janeiro, a gente faz esse janeiro roxo, como é sinalizado pelo Ministério da Saúde, nessa questão da conscientização. Os pacientes ficarem atentos a manchas pelo corpo, perda de sensibilidade, mudança de coloração da pele em locais estabelecidos. Isso deve procurar um médico, a gente capacita os médicos da nossa rede para que eles apontem e indiquem o tratamento adequado para essa patologia. Bom, doutor Danilo, a gente agradece a sua participação, já deixando um convite para uma próxima, porque os temas da saúde são recorrentes e importantes para os ouvintes e a população Perfeito. de São José. Estou à disposição, quem manda em mim é o Ney, aí é só falar com ele lá que ele toma conta da agenda. E é um prazer estar conversando com vocês, pessoas muito obrigado. muito simpáticas. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, senhor Danilo Stanzani, secretário da Saúde de São José dos Campos, e obrigado também pela sua participação. Lembrando que nós estamos ao vivo exatamente para trazer a você essa oportunidade. Nós vamos para um rápido break e voltamos com o Bloco Nacional. Até já. E voltamos com Abre Aspas ao vivo desta sexta-feira. Vamos às notícias nacionais. Em seu terceiro mandato como deputado federal de forma consecutiva, Jean Willis, do PSOL, revelou em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, publicada no site do jornal ontem, que devido a ameaças que vem sofrendo, desistiu do mandato e está deixando o país para se dedicar à vida acadêmica. Após a publicação da entrevista, o deputado eleito confirmou as informações por meio de suas redes sociais. Escreveu ele no Twitter, abre aspas, preservar a vida ameaçada é também uma estratégia da luta por dias melhores. Fizemos muito pelo bem comum e faremos muito mais quando chegar o novo tempo. Não importa que façamos por outros meios. Obrigado a todas e todos vocês de todo o coração. Fecha aspas. O vereador Davi Miranda, de 33 anos, é suplente de Jean Willis e foi pego de surpresa com a saída do colega. Ele não imaginava que precisaria ocupar tão logo o cargo. Ele admite também que se sente ameaçado e afirmou ao site da Universa do Grupo UOL, abre aspas, é claro que estou com medo. Mataram Marielle, tentaram matar o deputado Marcelo Freixo, Jean estava na mira e até a vereadora Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, recebeu ameaças por telefone. Mas vou para Brasília com as pernas tremendo mesmo, não importa, fecha aspas. O comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Todos têm todo o direito de gostar ou não do deputado Jean Willis e da sua pauta. Eu mesmo tenho algumas restrições. Esse é um ponto. O outro, não dá para aceitar que uma pessoa, político ou não, seja ameaçado por ideias, que seja ameaçado por manifestá-las. Faz parte do jogo democrático, um jogo democrático que muitos não querem jogar. Jean Willis anuncia que sai do país no momento em que vê a ação descontrolada das milícias no Rio, ilegais e mafiosas, e que tomam conta de muitos territórios.
justamente milícias vistas com bons olhos pelo clã Bolsonaro. É triste não poder viver no seu país natal por medo da violência que está presente em todas as cidades e afeta a vida de todos os cidadãos brasileiros hoje. Medo de ser assassinado, de ser roubado. No caso do parlamentar, medo de ser assassinado mesmo, já que recebeu ameaças. Tem que se proteger dessas ameaças e não suporta mais o sufoco da escolta e do peso do colete à prova de balas. O anúncio de exílio de Jean Willis é um sinal da fragilidade da nossa democracia e mostra o poder de fogo do Estado paralelo. O deputado Marcelo Freixo, do mesmo PSOL de Willis, também sabe o que é ser ameaçado e precisar de proteção. Esse é um sinal da barbárie, um sinal que veio com o assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio. Um caso não esclarecido. A reação do Estado é lenta e desacreditada. E ainda não se vê luz alguma no fim do túnel. É isso, são os tempos. O presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, ampliou o número de servidores comissionados com permissão para atribuir sigilo ultra-secreto a dados que antes poderiam ser obtidos pela Lei de Acesso à Informação. Chefes de órgãos ligados ao ministérios, como bancos públicos e fundações, agora também têm essa permissão. O decreto 9.690/19 foi publicado ontem no Diário Oficial da União e preocupa especialistas em transparência. A justificativa do governo, de acordo com o presidente em exercício, Hamilton Mourão, é reduzir a burocracia para análise de pedidos. A classificação ultra-secreta, que abrange informações que só podem se tornar públicas depois de 25 anos, antes só poderia ser atribuída pela chamada alta administração, cargos como presidente, vice, ministros e comandantes das Forças Armadas. Agora, comissionados do grupo DAS, de nível 101.6, com remuneração de R$ 16.944,90, também têm essa permissão. Assim como chefes de autarquias, de fundações, de empresas públicas e de sociedades de economia mista. Só no grupo de servidores do nível 101.6 estão 198 funcionários, de acordo com o painel estatístico de pessoal, ferramenta do Ministério da Economia e Planejamento. Portanto, 198 novos autorizados a fazer a classificação de ultra-secreto para dados públicos. 15% deles atuam na presidência, 5% no Ministério da Economia, 5% no planejamento, 5% nas relações exteriores. É menos transparência. Menos transparência, o que não é bom, não é saudável para ninguém e para nenhuma democracia. E vamos ao esporte. Chegou a hora. Vamos lá, Pedro. Vamos para o esporte. Após conquistar a Superliga C, em novembro, o São José Vôlei está de volta às quadras. Os joseenses estreiam na Superliga B neste sábado, dia 26, às 20 horas, contra o Blumenau, no ginásio do Galegão. Em novembro do ano passado, os joseenses garantiram a vaga na divisão de acesso, conquistando a Superliga C, aonde na final superou o Corinthians por 3-0. Boa parte do elenco se manteve na equipe, porém a única baixa é o oposto Caio, que foi atuar no exterior. Já nos reforços, o São José pode contar com o central Thiago Rei, de 36 anos, que estava defendendo o Campinas na temporada passada. Além dos joseenses, a Superliga B conta com os times Vôlei Lavras, Botafogo, Juiz de Fora, Canoas, Brasília, Blumenau e Anápolis. Quem conquistar o torneio garante vaga na Superliga Nacional na próxima temporada. A estreia dos joseenses em casa será na próxima rodada contra o Vôlei Lavras, no dia 2 de fevereiro, no ginásio do SESI, na Zona Sul de São José dos Campos.
E após conquistar uma vaga na fase final da Copa Libertadores, o vôlei Taubaté muda de foco e neste sábado viaja até Lages, Santa Catarina para enfrentar o Minas, em partida válida pela semifinal da Copa do Brasil de vôlei. O jogo vai ocorrer às 21 horas e quem vencer garante vaga na final do torneio, que já será decidida neste domingo, dia 27. Os taubatianos buscam o seu terceiro título. A equipe da região venceu o torneio nos anos de 2015 e 2017. Boa sorte ao vôlei aí de Taubaté. E hoje nós temos uma surpresa especial para os nossos telespectadores, telenautas, nossos amigos aí que veem o nosso jornal. Retorna a agenda cultural com a apresentação da nossa querida Gabriela Barreto. Bem-vinda de volta aí, Gabriela. Você vê a agenda cultural com Gabriela Barreto. A SP Rio Mais retoma com a agenda cultural neste dia 25 de janeiro, para deixar o público muito bem informado com os eventos que acontecem aqui na região. Começando por Caraguatatuba, que é sempre uma cidade muito cobiçada no verão, principalmente com o Caraguá Summer Festival, que terá neste final de semana seus últimos shows. Hoje, a banda CPM 22 se apresenta no centro da cidade. Amanhã, 2 shows animam o público. A cantora Maria Rita no centro e o sertanejo Low Bet na Praça de Eventos do Porto Novo. Para fechar o festival, o grupo Raça Negra relembra os sucessos neste domingo no Porto Novo. Em São José dos Campos, até domingo, no Parque da Cidade, terá um evento totalmente produzido, realizado e idealizado apenas por mulheres. O evento Lugar Delas Festival terá shows musicais, exposições, intervenções artísticas, rodas de conversa e reunirá artistas de várias partes do país com o público, além de feiras veganas e alguns food trucks. As atrações são gratuitas. E o CCZ de São José dos Campos realiza neste sábado a primeira feira de adoção de cães e gatos deste ano. Sucesso no ano passado, a feira continuará sendo realizada na sede do CCZ, no Parque Industrial, na região sul da cidade, das 8 às 14 horas. Estarão disponíveis para adoção 24 cães adultos machos, sendo 1 sênior e 8 especiais, 7 cães adultos fêmeas, sendo 1 sênior e 1 especial, 3 cães filhotes machos, 5 felinos adultos fêmeas e 5 filhotes felinos. Em Taubaté, o Sesc promove um encontro de DJs às 4 horas da tarde. Com Juliana Gil e Thiago Viana, além de muito som, eles vão conversar sobre MPB, bailes blacks e tradições da cultura popular do Brasil. No domingo, no mesmo horário, terá o sambista Fabiano Magalhães, com participação de convidados especiais. Os eventos são gratuitos. Pois é, todas as dicas aí para esse final de semana. E obrigado, Gabriela, seja bem-vinda de volta aqui. Muito obrigado por toda essa sua pesquisa e esses seus toques para o final de semana. Chegou sexta-feira, a gente vai encerrando aqui o abre aspas dessa sexta-feira de uma semana quente e agitada, com promessas que a semana deve começar um pouco mais branda para nós. Alguma pérola hoje, meu amigo? Bom, já que é fim de semana, eu vou falar uma coisa, vou falar sobre cerveja. Excelente assunto, pode ser. Tenho certeza que todos gostarão. Pois é, em 1796, um navio cheio de cerveja naufragou na Austrália, numa região perto da Tasmânia. Naufragou recentemente, não tão recentemente, mas séculos depois, o navio foi resgatado. Está hoje no museu. E as cervejas estavam impecáveis nas garrafinhas. E daí? O que fazer? Os estudiosos recolheram a levedura dessa cerveja e hoje recriaram aquela cerveja de mais de 250 anos atrás. É uma boa história, não é? Uma excelente história, seja você apreciador ou não de cerveja, a história é boa. Já os apreciadores como eu
ficam fascinados com essa história para o final de semana, a ponto de sonharem como será o sabor dessa cerveja de 250 anos atrás. É isso aí. Obrigado pela grande informação. E a você que acompanhou essa edição especial com a presença do secretário de Saúde de São José dos Campos, nós desejamos um ótimo final de semana e na segunda-feira estaremos aqui ao vivo, esperando também a sua participação para mais um Abre Aspas. Ótimo dia, ótimo final de semana e até segunda-feira.